Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto cujo título é O Poder da Fé. É um texto baseado no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 22 e 23. A palavra fé, uma palavra pequena, com apenas duas letras, mas com um significado profundo. Apesar de que o conceito de fé existir desde os primeiros dias da raça humana, a palavra fé apareceu nas escrituras do hebraico, quer dizer, emuná, pela primeira vez com esse sentido no livro de Habacuque. Eis aqui um soberbo, sua alma não é reta nele, e um justo em sua fé viverá. Palavras de Habacuque, capítulo 2, versículo 4. A palavra emuná, ou fé, ela apresenta outros sentidos como fidelidade, confiança, lealdade e entre outros. A palavra fé é posterior à lei, ou seja, ela veio depois da lei, onde ela não corre com esse sentido, porém anterior ao Novo Testamento, embora seja um conceito estabelecido muito antes de sua primeira ocorrência escritural. E de forma a Escritura Sagrada define a fé? Ou seja, como é definida a fé pela Bíblia? Eu, particularmente, acredito que não possa haver nenhuma outra definição melhor do que a é apresentada na própria Escritura, mais precisamente no livro de Hebreus. Está escrito lá: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. As Escrituras nos apontam para uma certeza que sucederá o que esperamos. Ou seja, algo que você espera, mas que você não pode ver, mas você acredita, você tem certeza que aquilo vai acontecer. Mas não para aí. Em seguida, as Escrituras nos apontam mais claramente ainda na direção de que nossa esperança e convicção devem ser baseadas em fatos. Sim. Para que você não tenha dúvida, vamos definir a palavra fato como sendo uma verdade absoluta, real, inequívoca, incontestável, declarada. Fato é algo que não existe dúvida nenhuma. Então, nós devemos transportar essa definição para a Bíblia Sagrada, para que se torne claro o que vem a ser um fato. Está escrito, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá no livro de João, capítulo 1,
versículos de 1 ao 3. Esses versículos acima citados representam um fato, pois para nós cristãos trata-se de uma verdade absoluta, real, incontestável, declarada pelo próprio Deus. Então, irmãos, agora que nós sabemos o que vem a ser a fé, podemos entrar propriamente dito no assunto dessa noite, que também é fé. Na leitura que fizemos essa noite, deparamos com 4 termos que nos chamam a atenção: ter fé, falar no monte, não duvidar em seu coração e tudo o que disser será feito. Vamos então analisar cada um desses tópicos à luz da palavra de Deus. Primeiro, ter fé. Jesus nos disse para termos fé em Deus. Nós falamos acima que a fé é a convicção de fatos. Isso quer dizer que a fé deve vir após o fato e nunca antes dele. Em outras palavras, nós queremos dizer que é impossível haver fé em algo que Deus não disse. Se dizermos que temos fé em algo que Deus não disse, então isso não é fé. É simplesmente uma crendice, um engano, dos quais o mundo está cheio, está repleto. A palavra fé é usada por muitas pessoas de uma forma vazia de significado e de entendimento. Qualquer pessoa que professa fé, mesmo aqueles que praticam ou não uma religião, então, todos nós temos fé. Nós temos fé em alguma coisa. Seja você praticante ou não de uma religião. Sabe por quê? Porque para o mundo ter fé é acreditar em qualquer coisa, quer seja um fato ou não. Está cheio de gente que acredita em qualquer bananeira aí. Não importa para ele acredita naquilo. Contudo, irmãos, para Deus, a única fé é aquela que é baseada num fato. E esse fato é o resultado da palavra de Deus. Jamais a fé poderá ser professada na convicção de fantasias ou de desejos pessoais. Podemos então dizer que a fé é um princípio espiritual. Ou seja, a fé é a submissão de nosso espírito às palavras de Deus. Ao mesmo tempo que a fé é um ato de submissão espiritual à palavra de Deus. É também uma entrega irrestrita, em confiança na realidade que nos é apresentada. Então, fé é submissão, fé é confiança, fé é certeza, fé é convicção de fatos. Ao contrário da dúvida, que é rebeldia, desconfiança, incerteza, rejeição de fatos. Está escrito, irmãos: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Palavras declaradas no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 15. Tem mais. A fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Está lá escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Tem mais ainda. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Então, irmãos, observe que a fé entra em nossos corações pelos ouvidos e não pelos olhos. Não é vendo que cremos, mas sim ouvindo. Em outras palavras, não precisamos ver os fatos, mas apenas tomar conhecimento da sua existência. Então temos fé. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Isso é bastante lógico. Porque se não houver quem nos dê conhecimento dos fatos, como iremos tomar conhecimento da sua existência? Então, irmãos, se nós quisermos que nossa fé aumente, é necessário ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a verdade dos fatos fizer parte integrante de nosso coração, maior será a nossa fé. Mas o importante não é a quantidade de fé que temos, e sim a qualidade de nossa fé. Pois para que a fé brote em nós, não só é preciso tomar conhecimento dos fatos, mas também nos submetermos espiritualmente a eles, ou seja, nos submetermos à palavra de Deus. A submissão à palavra de Deus compreende duas partes muito importantes: dar crédito e retirar dúvidas. Retirar dúvida é ter certeza, e a certeza significa 100%. Então, irmãos, 99% não basta. Tem que ser 100%. Você pode estar pensando, mas é só 1% que falta. Também, irmãos, você deve lembrar que se falta 1%, eu não tenho dúvida, eu não tenho certeza. E sim é provável. Eu não tenho convicção. Quando a palavra nos diz que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, ele está querendo dizer que foi retirado de nós a sujeira e não quer que em nós foi adicionado limpeza. Nós somos lavados, então de nós foi tirada a sujeira. Não foi colocar limpeza sobre a sujeira. Esse é o conceito de fé, irmãos. O conceito de fé é semelhante ao de santidade, a pureza, a justiça. São conceitos absolutos e jamais percentuais. Isso quer dizer que tem que ser 100%. Pois se alguém é 99% justo, então ele não é justo. Pois ainda existe nele 1% de injustiça. Logo, ela é injusta. As Escrituras Sagradas relatam um fato importante. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com seus discípulos, andando por sobre o mar.
seus discípulos, ao verem o vulto, eles ficaram assustados. Quando ele lhes disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais", respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Disse-lhe Jesus: "Vem." E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Cristo. Mas quando Pedro reparou a força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Está lá escrito no livro de Mateus 14, versículo 25 ao 31. Aí alguém pode falar: "Ah, mas Pedro não duvidou, senão ele não ia." É verdade. Ninguém entra numa empreitada se acontece que a fé de Pedro não era 100%. Aquele 1% que faltava fez com que ele afundasse. Então, dessa narração, podemos tirar algumas conclusões. Não foi dado ao homem andar sobre as águas. Então, isso não é um fato real. Era preciso que Cristo falasse para Pedro uma palavra especial para aquela ocasião. Pois a realidade de Pedro poder andar sobre as águas precisava ser criada, uma vez que ela ainda não existia. Pedro só saiu do barco quando Cristo criou o fato, dizendo: "Vem." Mas observe que mesmo Pedro ouvindo a ordem dada por Cristo na criação do fato, essa passagem não teve um final feliz, um final brilhante. Uma vez que a fé opera pela certeza e pela convicção, mas jamais pela dúvida. O simples fato de Pedro começar a afundar foi indício suficiente para Jesus perguntar: "Por que duvidaste?" Contudo, o pior de tudo mesmo foi ouvir de Jesus: "Homem de pouca fé." Essa passagem, assim como tantas outras na Bíblia, foram registradas para que nós possamos aprender, sim, aprender com ela, a Bíblia, para nossa edificação, para aprendermos que quando há um fato, não há vento que possa vencer a fé desse fato. Nossa vida está sempre cheia de ventos para tentar nos amedrontar, para também nos mostrar se realmente cremos ou se duvidamos. Os ventos da vida, irmãos, são os medidores de nossa fé. E andarmos sobre as águas ou afundarmos só depende da nossa submissão no Espírito e nas palavras de Deus. Segundo item que nós temos é falar ao monte. Uma das frases mais usadas desse mundo é a declaração de que a fé remove montanhas. Essa declaração é, na verdade, falsa e não tem nenhuma base bíblica para se apoiar. As Escrituras nos falam de fatos ocorridos e nos dão exemplos da fé, como certeza das coisas que se esperam
sem contudo precisarmos ver. Essa declaração tem sua origem nos versículos lidos esta noite e são interpretadas de maneira errada por muitos. Quando a Bíblia nos fala, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, na verdade ela está nos dizendo que devemos falar ao monte, isso é, ao problema, a miséria, a tristeza, a doença, a dor e tantas outras coisas que saiam de nossa vida. Isso quer dizer que o que remove montanhas é a palavra e não a fé. O que remove montanhas é a palavra, mas a palavra de Deus e não a nossa palavra, como foi dito acima. Não resta dúvida, irmãos, que a fé é necessária. A fé é o início para a vitória. Mas lembre-se que toda maratona tem uma partida, o início, o percurso e a chegada final. E nada adiantarmos a partida se não conseguirmos completar toda a maratona e irmos até o ponto de chegada, ponto final. Deus, Ele criou todas as coisas. Ele é perfeito, irmãos. Em nenhum lugar das Escrituras o vemos falando que tem fé e poderia criar o que quisesse. Não. Antes, porém, aprendemos que ele agia segundo os seus princípios. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E foi adiante, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, se admirou e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. São palavras descritas no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 10. Esse centurião, ele tinha uma certeza do que ele queria. Ele procurou o fato e, com as suas próprias palavras, ele declarou que não seria necessário Jesus ir até sua casa, mas que bastaria que Jesus pronunciar a cura do seu servo para ele ter a certeza de que o encontraria curado em casa quando lá chegasse. Ver, irmãos, para o centurião era o aspecto menos importante. Ele tinha certeza que veria e não precisava ver para saber. Ele já sabia sem ver, somente pela fé. Ele só precisava de uma única coisa: obter a palavra de Cristo. Está escrito, irmãos: tudo que pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Está lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Está lá, Efésios, capítulo 3,
versículo 12. Então nós não precisamos ver. Não. Basta termos fé. Temos confiança. Aquilo que nós precisamos e que é da vontade de Deus vai acontecer na nossa vida. Terceiro item, irmãos, é não duvidar em seu coração. A fé é a submissão de nosso espírito à palavra de Deus. Nós precisamos estar convictos em nosso espírito acerca daquilo que almejamos. E então submetemos o fato à palavra e declararmos que só há um único Criador e que a palavra é verdadeira. Com isso, irmãos, estamos declarando a nossa confiança em Deus e ao mesmo tempo fazemos uma entrega irrestrita em confiança na realidade que nos é apresentada. Em nenhum momento podemos ter dúvida, pois a dúvida, como já falamos, é rebeldia, é desconfiança, é incerteza, é rejeição de fatos. Está escrito: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. A quem temerei? Salmos 27, 1. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, na qual temos redenção. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Só os reputados por aflitos e feridos de Deus, mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, capítulo 4 e 5. Irmãos, para Deus, aquele que duvida é considerado perverso ou espiritualmente anormal. Ou, em outras palavras, é um sujeito espiritualmente defeituoso. Nós não podemos ser iguais a Tomé, que acreditamos somente vendo. O fato de ter de ver para acreditar põe em dúvida a palavra de Deus e a integridade moral da sua pessoa. A sua existência é um fato real. E para nós nos certificarmos disso, basta olhar à nossa volta. Ou para não nós mesmos. Nós somos frutos da sua criação. Eu estou falando com vocês agora porque eu fui criado por um Deus verdadeiro, um Deus real. Isso, durante o seu trabalho nessa terra, ele declarava que haveria de morrer. Mas ele também falou que haveria de ressuscitar. Ao saber da ressurreição de Cristo, Tomé reagiu
com dúvidas. E chegou ao dizer que se ele não colocasse as suas mãos, viu, nas feridas de Jesus, no seu lado furado pelos cravos, pela lança, ele não acreditaria. Cristo se mostrou a ele e também o repreendeu, como disse, porque viste cresces, bem-aventurados os que não viram e creram. Para Cristo, Tomé não creu, pois isso não é fé. Tomé teve apenas uma contestação visível, palpável, de fato. Essa é a diferença de quem tem fé, irmãos. Temos fé quando não precisamos ver para crer. É por isso que a Bíblia define como a convicção de fatos que não se veem. Semelhante a Tomé, temos o exemplo de Nicodemos. A dúvida desses homens é uma rebeldia contra a fidelidade de Deus e contra a realidade de Cristo. A dúvida resulta da soberba do coração, uma vez que esta rejeita e não aceita apenas ver aquilo que o próprio soberbo pensa ou acha que deve ser. Ao contrário disso, irmãos, a fé provém de submissão, de humildade, uma vez que aceita imediatamente qualquer palavra pronunciada por nosso Deus. O quarto e último item que vamos falar nessa noite diz que tudo o que disser será feito. Nós já falamos que a fé envolve diretamente fatos invisíveis, sobre os quais não temos nenhuma forma de análise ou constatação natural, sendo aceitos em convicção apenas pela extrema confiança na palavra daquele que assim nos informou. Isso requer uma meditação, irmãos. Ou seja, não podemos tomar essa frase literalmente, uma vez que nem tudo o que dissermos será feito. Então a palavra é mentira? É mentirosa? Não, de jeito nenhum. Tudo será feito com base no fato que Deus é a verdade e também é de total integridade moral. Então não adianta desejarmos algo contra a verdade. Ao contrário, a integridade moral de Deus, pois isso não irá acontecer, pois ele jamais irá contra a sua palavra, uma vez que ele é fiel à sua palavra. Ele não vai fazer para você alguma coisa que seja contra a palavra dele. Está escrito, irmãos. Portanto, despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade, escolheram com mansidão a palavra, a voz implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos aplicante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto e logo se esquece como era a sua aparência. Está lá escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e humilhar-se perante o teu Deus, foram
ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 38. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Cristo é a palavra. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 13. Então, irmãos, nós temos um exemplo maravilhoso sobre esse fato. Quando lemos, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele disse, respondendo: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 22 ao 28. Observe, irmãos, que essa mulher cananeia, ela foi ao encontro do Senhor da vida, ela foi ao encontro de Jesus. Ela sabia com quem estava falando. Ela tinha ouvido falar das proezas de Cristo nessa terra. Porém, a multidão que acompanhava Cristo, e mesmo seus discípulos, tentaram sufocá-la, desanimá-la. Porque o coração do homem é falso, é interesseiro. Mas ela não se deu por vencida. Ela insistiu com fé e confiança. Ela perseverou no pedido sem jamais desanimar. E não parou de pedir enquanto o Senhor nada respondeu. Ela caminhava confiante, pois sabia que a única tábua de salvação para sua filha estava ali, era Cristo. Infelizmente, muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas ela não desistiu, mesmo quando foi desprezada. Isso falou para ela: ó, não foi enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou para ela que ela não tinha direito, que ela não era uma israelita. Mas assim mesmo ela não desistiu e gritou: Senhor, socorre-me. Ela não se irritou, ela não desanimou. Diante de tal indiferença, e pelo contrário, ela prostrou-se aos pés de Cristo e depois a clamar com mais intensidade. Pela segunda vez, Cristo a despreza, dizendo: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. Mas ela continuou, ela persistiu, ela insistiu e desarmou Cristo. Quando com humildade
vontade. E na tremenda fé, ela disse a Jesus: até os cachorrinhos se contentavam com as migalhas que caíam das mesas dos seus donos. E diante de tanta perseverança e tanta fé, uma fé genuína naquela mulher, Cristo Jesus disse para que todos ouvissem. E o que ela esperava ouvir: seja feito como queres. Jesus falou. E quando essa mulher chegou em sua casa, a sua filha estava curada. Aleluia, irmãos. Que esses exemplos, irmãos, de fé possam servir como alento para cada um de nós e que possamos no dia a dia perseverar na oração. Sim, e na palavra de Deus. Lembrando sempre, irmãos, que não recebe o prêmio quem para na metade do caminho, e sim aquele que persevera até o fim. Amém. Glória a Deus.